Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora dando início à nossa Escola Bíblica Digital. É um prazer ter vocês aqui conosco, assistindo esse vídeo, assistindo essas aulas, e espero que estas aulas sejam extremamente úteis para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual e também que seja útil para o seu dia a dia. Eu quero convidar todos vocês que começarem esta jornada comigo a, a se empenharem, a assistirem às aulas que eu tenho certeza que serão de grande valia para a sua vida. Como eu disse para vocês e já falei em vídeos anteriores, nós íamos começar a nossa aula, íamos começar a falar sobre esse material, o livro de Jó com a visão bíblica do sofrimento, né? É um livro da Editora Cristã Evangélica, e por falar na Editora Cristã Evangélica, eu quero agradecer de forma muito especial ao Abimael, o Abimael da Editora Cristã Evangélica, que concedeu a autorização para que eu pudesse, diante das câmeras, poder apresentar esse material, poder trabalhar com esse material, poder ensinar esse material de forma online para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus de forma geral. É uma grande alegria, é um prazer poder trabalhar com esse material, porque é um material muito bem produzido, muito bem feito, muito bem embasado. Eu gosto muito, Editora Cristã Evangélica. Se você quiser ter esta revista com você na sua casa, para acompanhar as lições, para acompanhar tudo que vai estar sendo feito, realizar as leituras que nós vamos, que as lições propõem, você pode acessar o site da Editora Cristã Evangélica. É só você ir no Google digitar Editora Cristã Evangélica, já vai aparecer logo lá no site, nos links, na lista de links, o da Editora Cristã Evangélica. E você pode pegar o nome da revista e fazer a sua compra, e com certeza você vai receber aí o livro de uma forma bem rápida e prática. Eu gostaria logo de começar com vocês sobre o nosso assunto de hoje, o livro de Jó, uma visão bíblica do sofrimento. Faz parte da série Antigo Testamento, como eu disse, da Editora Cristã Evangélica. Esse livro, ele é muito especial. Logo no início, ele coloca um versículo que eu acho que vale a pena nós lermos aqui, que diz o seguinte: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Um verso de Salmo 119, 18, 19. É muito interessante esse versículo porque, ao estudarmos esse livro, nós vamos ver como ele é grande, como nós podemos enxergar tantas coisas nesse livro tão maravilhoso. Sabe, certa vez eu estava num lugar e tirei essa foto. Essa foto eu estava em Pérgamo, Pérgamo, Laodiceia, uma daquelas cidades ali. Eu estava ali, tirei essa foto. Imagina essas montanhas lindas, maravilhosas, alguém subindo nessa montanha, chegando lá em cima, no topo daquela montanha, então olha para tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe e contempla aquela beleza. Assim, eu não precisei nem subir a montanha para contemplar a beleza, eu pude contemplar a beleza ali embaixo mesmo. Imagina quem estiver lá em cima, a beleza que iria contemplar naquele local. E chegando no topo daquela montanha, então, a pessoa verifica aquela grandiosidade da criação de Deus, a glória de Deus ali presente em toda aquela natureza. Alguns aventureiros, alguns homens fortes, tomam como meta subir o Monte Everest, que é o pico mais alto que nós conhecemos, e é extremamente difícil subir aquele pico. Tem pessoas que morrem tentando subir aquela montanha, e quando chegam lá naquela montanha, fica pouquíssimo tempo lá, alguns minutos lá, porque não pode ficar muito tempo lá também. Chega lá em cima, olha tudo aquilo, vê toda aquela beleza, tudo aquilo que Deus fez e já tem que descer. Sabe? O livro de Jó, ele nos convida a escalar essa montanha. O livro de Jó nos convida a escalar as palavras do seu livro para termos uma visão melhor da glória de Deus, para enxergarmos de uma forma mais interessante, eu posso dizer assim,
da glória de Deus. Conhecemos um pouco mais a este Deus tão maravilhoso a qual nós cremos, né? Esse texto, meus ouvidos já vinham ouvindo a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó, capítulo 42, versículo 5. E esse é um dos versículos muito interessantes e um dos versículos que me chama muita atenção. Existem músicas, inclusive o pastor Ademar de Campos tem uma música linda inspirada nesse versículo, e outros cantores também têm. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Espero que a gente consiga ver o Senhor nas suas palavras. Espero que a gente consiga entender um pouco mais do Senhor nas palavras dele, nas palavras que ele colocou no seu livro para que pudéssemos conhecê-lo um pouco mais. Tiago capítulo 5, versículo 11, diz: Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Todo mundo conhece aquele ditado que diz: Olha, eu tive uma paciência de Jó. Né? Então, é um ditado muito antigo. Podemos ver que em Tiago diz: Olha, vocês ouviram falar da paciência de Jó, então, lá na época de Tiago, naquele período, esse ditado já era conhecido, a paciência de Jó. Apesar que lá não era simplesmente um ditado, mas fazia parte dos escritos de sabedoria. A paciência de Jó. E olha, é muito interessante porque no livro de Jó, nos 41 capítulos do livro de Jó, nós encontramos ali discussões, encontramos contendas, encontramos perguntas angustiadas, né? Encontramos as revelações que são revelações fortes, né? Que nós muitas vezes nos questionamos. Enfim, no livro de Jó nós encontramos uma grandiosidade, uma vastidão de informações que são extremamente relevantes para o nosso dia a dia, para os nossos questionamentos, para o nosso conhecimento do Senhor, através do que o próprio Senhor revelou para que pudéssemos conhecer. Quando nós falamos de literatura antiga, existem dois tipos de sabedoria na literatura antiga. E esses dois tipos de sabedoria também nós encontramos nos escritos do Antigo Testamento, mais especificamente em alguns livros que são chamados de livros de sabedoria. Né? Nós temos a sabedoria proverbial, a escrita ou a sabedoria antiga dividida em sabedoria proverbial e também sabedoria contemplativa ou especulativa. A sabedoria proverbial, ela usa muito ditados curtos, ela é muito vigorosa nas expressões, nas regras de felicidade, bem-estar, ou até mesmo eles agrupam sabedorias da experiência, de observações do dia a dia. Né? Enquanto a sabedoria contemplativa ou a especulativa, ela se concentra muito, ela é composta de monólogos, ela tem diálogos, ela tem ensaios, histórias também, sabe? Ela aprofunda muito o problema da existência humana, essa sabedoria. E também, por exemplo, o sentido da vida, também o caminho para o sucesso. A contemplativa, ela lida com essas coisas, questões do sofrimento, por exemplo. Então a sabedoria contemplativa ou especulativa lida com essas coisas. Ela não está associada a esta sabedoria a misticismo ou até mesmo a filosofia. Não, não é isso. Ela lida mais com a prática do que com as teorias, esta sabedoria. Né? Então ela se concentra em exemplos concretos do dia a dia e não em problemas ou coisas abstratas que poderiam existir. E essa sabedoria, nós encontramos essa sabedoria em várias nações do mundo antigo, mas não é concentrado a um povo ou a outro. Né? Então, existem esses dois tipos de sabedoria aqui. Mas muito bem. Agora, qual é o lugar do livro de Jó
na Bíblia? Qual é o seu lugar no Antigo Testamento? Qual é o seu lugar ali? Com os escritos de Provérbios, Eclesiastes e Jó, nós então temos o grupo de, ou conjunto de livros ou literaturas de sabedoria no Antigo Testamento. Logicamente, o Antigo Testamento ele mostra muito da história de Deus para com o povo de Israel. Grande parte dele mostra a história de Deus para com o povo de Israel. Tem um pedacinho lá de Gênesis, começa Gênesis, tudo até se formar o chamado de Abraão, tal, até se formar o povo de Israel, mas a grande maioria em si está ali tendo um relacionamento com o povo de Israel. Mas os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes e Jó, eles não têm esse foco. Você não vai encontrar ali elementos, ou você não vai encontrar ali o foco o foco da história do povo de Israel para com Deus e Deus para com o povo de Israel. Nós encontramos outras coisas ali. Nós encontramos a sabedoria. O livro esses livros de sabedoria leva a pessoa a entender um pouco mais, a contemplar um pouco mais aquilo que Deus fez, por exemplo, a contemplar o mundo que Deus criou, buscando a sabedoria que nos ajuda ele revela uma sabedoria que nos ajuda a viver de uma forma mais adequada, inclusive, né, em harmonia com a criação, em harmonia com o próprio Criador, o nosso Senhor. Né? Então, os livros de sabedoria nos levam a isso. Os livros têm um apelo mais universal. Os livros de sabedoria têm um apelo generalizado e não um apelo específico a um povo específico e aí por diante. E, logicamente, as lições que esses livros trazem, as instruções que esses livros trazem, são instruções que servem para qualquer época, para qualquer momento, para qualquer situação da vida e do nosso dia a dia. Nessa literatura de sabedoria, por exemplo, o livro de Provérbios é o mais tradicional de todos, né? O livro de Provérbios traz algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o livro de Provérbios afirma que aquele que teme a Deus gozará de bênçãos nesta vida. Nós encontramos versículos assim no livro de Provérbios. Encontramos também no livro de Provérbios que o Senhor não deixará ter fome o justo. Nós encontramos sobre a cabeça do justo há bênçãos. Nós encontramos, por exemplo, quem anda em integridade anda seguro. Também o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Olha só versículos bacanas, não é? Agora, também fala do outro lado. Aqui fala daquele que é justo, que terá alegria e as bênçãos na vida, a vinda de Deus, mas também fala daqueles que são perversos, que não temem ao Senhor, e fala que este sofrerá. O livro de Provérbios. Por exemplo, o Senhor rechaça a avidez dos perversos. Também, na boca dos perversos mora a violência. Também diz, o que perverte os seus caminhos será conhecido. Outro trecho, os anos dos perversos serão abreviados. É muito interessante porque esses trechos de versículos que eu falei são esses que vocês estão vendo aí, Provérbios capítulo 10, Provérbios 10, versículos 3, 6, 9 e 27. O que eu li aqui são esses versículos na íntegra. O mesmo versículo que fala o justo não passará fome, ou aquele que teme ao Senhor terá os seus dias prolongados, também diz, os anos dos perversos serão abreviados. Então, ali nós temos uma sabedoria tradicional, como nós podemos dizer assim. Agora, quem dera fosse tão fácil assim. Quem dera fosse tão simples. Os outros dois livros que nós temos, Eclesiastes e Jó, eles reconhecem que nem sempre as coisas dão certo. Eclesiastes e Jó já mostra que nem sempre tudo vai bem, que nem sempre as coisas são corretas, nem sempre aquele que teme ao Senhor se dá bem em tudo. E logicamente, nós vivemos isso no dia a dia, nós sabemos disso no dia a dia.
no dia a dia. Por quê? Porque levantam questionamentos interessantes. Nós temos alguns questionamentos aqui, né, esse livro. Olha, levantam questionamentos que talvez você faça, ou talvez muitas pessoas já fizeram, ou façam ainda hoje. A vida faz sentido? Quantos nunca se fizeram essa pergunta? Poxa vida, a vida faz algum sentido? Eu estou vivendo isso daqui, nós estamos vivendo, por exemplo, esse momento histórico mundial através desses problemas de saúde que as pessoas estão tendo. Tudo isso faz sentido? Será que faz sentido o que está acontecendo? Será que a minha vida faz sentido? Por que os inocentes sofrem? É uma outra pergunta que é feita. Às vezes as pessoas pensam que pelo fato de Deus existir, não deveria existir sofrimento. Mas quem disse que Deus iria livrar ou proteger toda a criatura e toda a criação do sofrimento? Eu não sei de onde saiu essa ideia. Pessoas que acham que pelo fato de Deus existir e ser bom, o sofrimento não deveria existir. Então, eles chegam à seguinte conclusão brilhante: se o sofrimento existe e a maldade existe, Deus que é bom não existe. Ora, qual é a lógica disso? Quem disse para as pessoas que Deus tem que livrar todos dos seus sofrimentos? Todas as pessoas das coisas que elas têm que passar. A minha pergunta é: você, como um pai, livra os seus filhos de todas as dificuldades que eles têm que passar? Eu creio que não. Porque se você pegar e fazer com que a vida do seu filho seja um mar de rosas e que ele não passe por dificuldade alguma, você não está criando o seu filho. Você não está formando uma pessoa. Outra pergunta que muitas vezes as pessoas falam: até que ponto podemos conhecer os caminhos de Deus? Pergunta também bem pertinente, né? E como viver quando a sabedoria tradicional não traz respostas? São perguntas interessantes. Sabe, Jó não é um livro fácil de se estudar, não é um livro fácil de falar sobre ele. Ele vai até os limites entre a fé e a dúvida. Jó ele chega nesses limites. Logicamente que também não responde todas as perguntas que são levantadas. Mas a grande pergunta é: você está disposto então a prosseguir com esta escalada nesta montanha para enxergar um pouquinho mais da glória de Deus? Esse é o meu convite para você. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura desse livro. Ele é um livro poético, né? Ele tem uma parte poética, mas existem algumas partes que não são poéticas. Você está vendo aí que do capítulo 3 ao capítulo 42, versículos 1 e 6, ele é um livro que está categorizado, é um trecho que está categorizado na categoria poética. E os outros dois que eu deixei fora ali não estão categorizados como poética, né? E aqui então nós temos uma estrutura bem simples para que você possa guardar ou você possa copiar, etc. Nós temos o desafio de Satanás, capítulo 1 e capítulo 2, e é muito interessante que dá ao leitor aquela visão que nenhum dos personagens teve o conhecimento do que estava acontecendo. Nenhum dos personagens que nós vamos conhecer no decorrer desse livro sabia o que estava acontecendo. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente nas nossas aulas. Pois nós temos o Lamento de Jó, né? O Lamento de Jó ele abre a parte poética do livro, como eu disse para vocês. Né? Temos também os 3 ciclos de diálogo do capítulo 4 ao capítulo 27. Nós temos aqui o diálogo entre Jó e os seus amigos, os seus 3 amigos. Cada ciclo tinha basicamente ali a mesma sequência, né? Ou seja, ele faz que é um dos amigos Jó, depois Bildade, depois Jó, depois Zofá, depois Jó, e aí por diante, né? À medida que o diálogo vai avançando, vai andando, à medida que o diálogo vai prosseguindo, fica bem interessante, né? E Jó vai discordando dos seus amigos também, isso que é muito interessante, mas nós vamos conhecer esses diálogos aí mais à frente. Depois temos o interlúdio, né, que é a verdadeira sabedoria, e parece que há uma pausa aqui no livro, mas é um interlúdio bem interessante também.
Depois temos monólogos, nós temos 3 monólogos nesse livro. Nós temos do capítulo 29 ao 41, monólogos ou longos discursos de Jó. Nós temos nesse trecho, nós temos o discurso de Eliú, temos o discurso do próprio Senhor também, nesse trecho. E a confissão de Jó, que encerra a parte poética deste livro. E depois, então, a sentença do Senhor nós temos aqui. O livro de Jó, irmãos, uma coisa que é muito interessante que vale a pena você saber também. Quem foi que escreveu o livro de Jó? Ninguém sabe. Não dá para saber quem escreveu o livro de Jó. Não existem estudiosos que possam afirmar o autor do livro de Jó, e muito menos quando. Se a gente não sabe quem escreveu, é impossível também saber quando foi escrito e nem ter um cheirinho de quando foi escrito. Eu ainda não tenho essa informação. Se alguém tiver essa informação, passa aí depois nos comentários e coloque aí para que a gente conheça. Eu não consegui descobrir essa informação ainda, tá certo? Mas enfim, Jó levanta algumas perguntas bem interessantes. Né? Perguntas do livro de Jó. O livro de Jó, como eu disse, é um livro de perguntas. Tem muitas perguntas. E vamos ver algumas perguntas aqui. Agora, logicamente, como eu disse, nem todas as perguntas do livro recebem as respostas. E lógico, assim como hoje, nem todas as perguntas que temos respostas. Mas enfim, vamos ver algumas perguntas. Pergunta de Satanás ao Senhor. O versículo diz o seguinte: será que Jó tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Jó capítulo 1, versículo 9 e 10. Essa é a primeira questão aqui. O diabo ele alega que a piedade de Jó era uma farsa. O diabo alega que a piedade de Jó existia por causa de um tipo de barganha. Porque Jó só era piedoso porque Deus abençoava ele. Era essa a ideia aqui. Então Satanás chega para o Senhor e fala: Senhor, se o Senhor parar de abençoar Jó, eu quero ver se ele vai continuar piedoso, temente ao Senhor, amando o Senhor da forma que o Senhor acha que ele ama. Seria como se fosse assim, olha, Jó, seria como se ele pensasse que Jó estivesse trabalhando com Deus ou lidando com Deus de forma a barganhar as bênçãos em troca da sua fidelidade. Olha, eu sou fiel para com o Senhor, então, sendo fiel para com o Senhor me abençoará. Desculpa, mas eu não consigo encontrar onde existe este ensinamento na Bíblia. Ensinamento de que diz que se nós formos fiel ao Senhor, em troca ele vai nos conceder bênçãos como as de Jó, bênçãos materiais, bênçãos familiares, bênçãos no rebanho, a nossa produção vai crescer e tal, X, Y, Z, enfim, irmãos e amigos. Isso não está na Bíblia desta forma. Barganhar com Deus dessa forma, e Jó é um exemplo disso, e nós vamos ver isso. Será que Jó ele era abençoado porque era fiel? Ou ele era fiel porque ele era abençoado? Ou ele era fiel simplesmente porque ele amava a Deus de todo o seu coração, independente de qualquer coisa? Será que eu amo a Deus independente de qualquer coisa? Será que você ama a Deus independente de qualquer coisa? Ou você só ama a Deus se Deus te der bênçãos em troca? Desculpa, mas se você só ama a Deus se Deus te der bênçãos em troca, você vai se decepcionar grandemente. E hoje existem centenas de milhares de pessoas decepcionadas com Deus, porque elas foram iludidas por alguns outros que falavam que se eles derem isso, derem aquilo, se fizerem isso, fizerem aquilo, eles viverão bem toda a vida, eles serão bem em todos os seus caminhos, eles prosperarão em tudo, eles terão como Jó um camelo do ano,
como Jó, um barco no Mar Morto ou no mar não sei das quantas, como Jó, eles terão família sempre abençoada. Então os problemas começaram a chegar, as lutas começaram a chegar, as dificuldades começaram a chegar, porque o Senhor Jesus disse que isso ia acontecer mesmo. E aí a pessoa fala, peraí, poxa vida, eu sou fiel na igreja, eu vou nos cultos, eu dou dízimo, sou ofertante, não fale nada e ainda assim eu estou padecendo necessidade, ainda assim eu estou com problema de saúde, ainda assim eu estou com problema de desemprego. Ah, eu não vou ser fiel com Deus nada, não estou sendo abençoado. Olha só, olha a pergunta que Satanás fez ao Senhor. Será que Jó não tem razão de temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Ou seja, será que ele não obedece, teme ao Senhor só porque o Senhor o abençoa? Vamos ver isso, se é isso mesmo ou não, certo? Outra pergunta aqui, para não me prolongar, de Elifaz. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o Criador? Elifaz faz essa pergunta também. Né? Interessante, né? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Desculpe. Mas a resposta vem do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 21, e depois, numa outra oportunidade, você pode ler esse versículo. Tá certo? A pergunta de Bildade também. Porventura, acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? A pergunta que Bildade faz. Olha, Jó achava que estava sendo injustiçado. Ele achava que não merecia sofrer tanto. Os amigos raciocinam que Deus é justo. Realmente Deus é justo. Portanto, se Deus é justo, o sofrimento de Jó é merecido. É a razão lógica. Deus é justo, Deus é correto. Então, se Deus é justo, seu sofrimento é merecido. Você fez alguma coisa, Jó. Você merece isso. Tem o de Zofar também. Né? A pergunta de Zofar. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Né? Para os amigos, seria uma impiedade questionar os caminhos do Senhor. Ao mesmo tempo que eles falam isso, parece que existe uma coisa esquisita aqui, né? Poxa vida, ao mesmo tempo que eles falam dessa forma, eles estão ali agindo como se conhecessem os caminhos do Senhor. Mas a grande verdade é que nenhum deles conhece. Eles não sabem o que está acontecendo. E Deus que está direcionando todas as coisas ali. Eles não sabem o que está acontecendo. Então ali existe uma certa ironia nessa questão. E também, logicamente, no final, a pergunta de Jó. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? É muito interessante que na falta da justiça nessa vida, então Jó, ele sonha com a possibilidade de uma vida além, de uma vida futura, uma vida diferente. O Novo Testamento vai dar ensinamentos muito interessantes sobre isso. O Antigo Testamento ele não é claro, ele não deixa como eu posso dizer, ele não deixa tão claro o ensinamento sobre vida eterna como no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento ele é muito enfático, ele ensina muito sobre essa questão, sobre a vida eterna com Deus, a eternidade com Deus. O Antigo Testamento fala algumas coisinhas, mas não é tão claro quanto o Novo Testamento. Enfim, este é o livro de Jó que nós vamos percorrer. Vai ser uma caminhada interessante. Nós vamos ter a lição 2 e 3 e ao fim as lições 10 a 16. Mas os diálogos que Jó terá com seus amigos, aqueles diálogos que Jó tem com estes 3 amigos que nós falamos aqui, eles não vão acontecer, nós não vamos passar por todos eles, até mesmo porque existe muita repetição, existe muita ali, muitas repetições nos diálogos, então nós vamos passar pelos diálogos, mas não capítulo por capítulo, porque senão nós vamos repetir muitas coisas aqui. Tá? Mas é um grande desafio o livro de Jó. Convido a você a estar comigo. Semanalmente eu vou lançar uma aula neste canal. Você se inscreva no canal, dá o seu joinha, tal, ative o sino e toda vez que eu lançar a aula você vai receber aí o aviso. Agora, eu gostaria que você escrevesse nos comentários aqui da aula.
nós estamos terminando por aqui hoje, mas escreveste aí nos comentários da aula. Você acha que Jó amava a Deus porque tinha razões para isso? Qual é a sua opinião? Escreva a sua opinião nos comentários, vai ser interessante, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que Jó amava a Deus porque tinha razões para isso? Será que Jó tinha razões para amar a Deus e por isso que ele era tão fiel e tão abençoado por Deus assim? Enfim, pessoal, espero que essas aulas sejam abençoadas na sua vida. Espero que você desfrute ao máximo esse material que será disponibilizado para você através destes vídeos. E que você cresça muito na presença de Deus e conheça cada vez mais esse Deus. E vamos juntos escalar as palavras do livro de Jó para que possamos enxergar ainda melhor a glória de nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos e tenham uma excelente semana e um dia abençoado na presença do Senhor.